Isaías capítulo 54, versículo 2 e 3, diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, esta palavra, ela vem dos céus carregada de ativação. Podemos chamar esta ativação, esse dínamos de Deus, da virtude do Espírito Santo, porque toda palavra, quando ela procede da boca do Senhor, o nosso Deus, ela sai e ela vem direcionada a nós, já com o poder, para que nós venhamos a viver cada um dos desígnios, dos propósitos estabelecidos por Deus para a nossa vida. E a palavra do Senhor, a nós, neste tempo, ela diz respeito à expansão. Se no mês passado, nós exploramos esta prosperidade, que vem da parte do Senhor, o nosso Deus, este mês, Deus está nos exortando, nos alertando, nos incentivando, nos motivando a preparar e a expandir, a posicionar e a expandir, para que nós venhamos a possuir esta palavra e expandir as estacas das nossas tendas. E esta expansão, ela diz respeito à nossa vida espiritual, mas também à nossa vida como um todo. Porque, queridos, quando Deus muda algo no interior do homem e da mulher, quando Deus ele liga, ele endossa nos céus, nesta terra também é endossado. Quando Deus ele transforma o nosso interior, ao redor, ao lado, à direita e à esquerda, podemos dizer assim, é evidente esta transformação. Ah, queridos, eu creio que aquilo que Deus ele tem para fazer na sua vida, no interior do teu coração, é tão grande, que não vai ficar contido dentro deste coração, vai transbordar, e vai ser visível àqueles que estão à direita, porque transbordará. Aliás, esta promessa, ela não é simplesmente para este tempo, ela é para geração em geração. A tua posteridade verá a boa mão do Senhor agindo. Aleluia! E você pode dizer: pastor, mas como isso pode acontecer num tempo onde nós somos tentados a olhar para a escassez do momento, a escassez do governo, a escassez dos boatos, a escassez de rumores de guerra, a escassez do medo, das doenças, das pandemias. Queridos, o cristão, ele é chamado a andar por fé. O Filho de Deus, ele é chamado a ser sustentado pela graça e pela presença do Eterno. Você foi chamado para andar não pelas coisas que se veem, não por vista, não pelas coisas que são palpáveis, mas pela confiança no trono inabalável do Senhor, o nosso Deus. Caminhe debaixo da palavra, caminhe debaixo da graça, caminhe debaixo desta presença poderosa que te sustenta. Nós encontramos a história de Jabes aqui em 1 Crônicas, capítulo 4 e versículo 9. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler a palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 4, o versículo 9. E eu vou ler até o versículo 10. E depois nós vamos ler também Romanos 8, que eu quero pontuar com você. Romanos 8. Você encontrou 1 Crônicas? Vai lá no Velho Testamento. Crônicas está ali, logo depois de Reis. 1 Reis, 2 Reis. E você encontra o Crônicas, que diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó,
Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aleluias. Avance um pouquinho as páginas da Bíblia. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Eu vou ler do 5 até o 17. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhareis para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! Que texto maravilhoso, denso, cheio de poesia. Ministra aos nossos corações nesta noite, Espírito de Deus. Aleluia. Queridos, nós encontramos a história de Jabes numa genealogia. Não sei se você se lembra da genealogia, ou alguém que já fez esse trabalho lá na escola. A genealogia, ela é uma parte da história que ela estuda os ramos das famílias, os parentescos, né? A origem, de onde vem a família, de onde vem o sobrenome e os desdobramentos, ou aquilo que eles chamam de a evolução da família, até onde essa família chegou, até onde essa família atingiu, alcançou, e as biografias, as histórias das pessoas ilustres desta genealogia. Aliás, é uma coisa muito interessante de se fazer, e se você que é pai, mãe, tem filho que é pequeno, separe um tempo da sua semana, em algum momento especial, torne este momento especial, faça a sua genealogia com seus filhos, compartilhando as histórias dos avós, os nomes dos bisavós. Muitos dos nossos pequeninos não sabem os nomes dos seus avós e dos heróis que passaram pela sua família, dos grandes feitos que aconteceram no passado, na sua jornada da sua família. Então nós encontramos o nome Jabes numa dessas genealogias. O livro de Crônicas, ele é escrito num tempo onde as pessoas estão retornando do exílio, estão voltando da Babilônia, os cativos estavam voltando, e agora era necessário devolver a herança para aqueles homens e mulheres que estavam voltando do exílio. E assim, o cronista, ele estabelece as origens das famílias. Ele começa a relacionar as famílias. De onde é que veio essa família? A família Silva. A família Silva veio, casou com tal e foi assim, né? A família Terra, Araújo,
né? E vai desdobrando as famílias, né? E vai analisando até onde essas famílias chegaram, os casamentos. E num dado momento aqui, o cronista que está desenhando a genealogia das tribos de Israel, preste bastante atenção, não deixe que nenhum detalhe salte dos seus ouvidos. Agora ele para as crônicas e ele começa a falar a respeito de destes homens, o nome de Jabes, um destes nomes que estão aqui nessa árvore genealógica. Então, entenda que, nesse momento, o povo está voltando. Houve ali uma guerra em Israel, as pessoas foram levadas escravas, elas passaram muito tempo no cativeiro, em outro lugar, em outra terra distante, outros costumes, fazendo trabalhos forçados para um outro povo, e a terra de Israel, ela fica agora desabitada. E quando os exilados, o povo da Babilônia, ele está voltando, o povo de Deus está retornando, nós fomos libertos da escravidão, nós fomos libertos do cativeiro, e agora nós vamos voltar para a nossa herança, nós vamos voltar para o nosso lar, nós vamos voltar para a nossa casa. Eles começam então a peregrinar e eles chegam ali na sua terra, eles observam que a terra estava cheia de animais selvagens, porque ficou abandonada. A terra estava cheia de ervas daninhas, igual um terreno, quando você abandona, e não tem mais alguém que possa ali fazer ali uma limpeza naquele terreno. E havia poceiros, havia pessoas que tinham se apoderado daquelas terras de Israel. E aos olhos do povo de Deus, aquela herança não parecia de fato uma herança. Estava ali uma terra maltratada, cheia de bicho, cheia de ervas daninhas, e eles agora tinham por obrigação e vocação arar novamente aquela terra, cuidar novamente daquela terra, plantar novamente, adubar, levantar muros, levantar casas. Era um trabalho árduo que estava diante deles. Eles precisavam edificar. E, irmãos, nesse momento aqui, nós percebemos que para este povo que sai da Babilônia e chega na sua terra, na sua herança, era necessário um posicionamento. E é disso que se trata esse culto de hoje, de um posicionamento firme na promessa de Deus e na herança que Ele tem nos dado como povo da aliança. Então, era necessário um posicionamento de possuir a herança que já era deles, de cultivar aquela terra que já era deles, de fazer multiplicar e de desfrutar daquela bênção. Era necessário arregaçar as mangas e ir à luta. Era necessário ir enfrentar a batalha. Aleluias! Nós somos filhos de Israel, essa herança é nossa. Era necessário possuir essa consciência, mas havia um grande problema para essas pessoas que estavam retornando da Babilônia para a sua terra: a ausência de identidade. A ausência de identidade, uma escravidão mental, um sofisma, algo alojado aqui dentro da cabeça, da mente das pessoas que estavam voltando da Babilônia. Quando nós falamos de principados e potestades, a gente arruma um barulho, né? Já começa a repreender. Em nome de Jesus, cai por terra, principado, potestade. Na verdade, quando nós falamos de principado, nós estamos falando dos efeitos de um príncipe espiritual aqui dentro. O que significa isso, Isaías? Nós estamos falando de um reinado, de um domínio maligno, de demônios, de ideologias, de sofismas, que tem amarrado a mente das pessoas, que tem feito fortalezas nas cabeças das pessoas, levando as pessoas a entenderem as coisas errado.
a estabelecerem um estilo de vida destrutivo, com base em sofismas, mentiras. Preste muita atenção nisso. Quando nós imaginamos a Babilônia, fala assim, a Babilônia, né? A gente pensa num negócio escuro, não é assim? Tudo assim, cheio de fogo, saindo dos bueiros, um negócio lúgubre, cheio de uma coisa maligna, carregada. Mas não, a Babilônia não era assim, sem iluminação, cheia de fumaça. Ela não era assim. A Babilônia era um lugar cheio de água, fresco. Aliás, uma das grandes maravilhas do mundo antigo estava lá, os jardins suspensos. Então era um lugar gostoso de se viver, cheio de água, fresquinho, muita árvore, jardim, belíssimos, arte, música de alta qualidade, moda, a última moda do mundo antigo estava lá. Cultura, códigos de leis, o código de Hammurabi é de lá também. Leis estabelecidas, um lugar bem estruturado para se viver. E aí eu te pergunto, por que é que Deus não permitiu que o povo dele ficasse lá, no meio desse ambiente? Por que é que Deus não permitiu que o povo dele ficasse lá no meio dessas delícias? Por que é que Deus arrancou o seu povo e o trouxe novamente para a sua terra? Perceba que a Babilônia, ela se apresenta esteticamente bonita, visivelmente bonita, naturalmente bonita. Guarda essa palavra natural. Eu preciso que você entenda isso. Agradável. Mas o problema é que toda essa coisa visível, toda essa coisa bonita, toda essa coisa natural, da natureza, ela era totalmente centralizada no homem e nos seus apetites, nos seus desejos. Então era um saco sem fundo, porque não havia novidade em Babilônia que viesse a matar a fome interior daquelas pessoas. As pessoas estavam em busca de novidades, apetites não satisfeitos, porque corriam de um lado para o outro em busca da satisfação do seu interior cada vez mais vazio. E foi isso que levou esta civilização a mergulhar num caos e a terminar, e a acabar totalmente, porque era um povo vazio, um povo com um coração vazio. Por mais que se inventasse algo, não mais saciava o coração vazio daquelas pessoas. E eles saíram de lá, e agora o grande desafio não era de fato arar a terra, não era de fato construir a casa de novo. O grande desafio era tirar a Babilônia daqui de dentro da cabeça do povo, porque eles saíram de lá, chegaram aqui na terra de Israel, mas a Babilônia continuava dentro da cabeça deles. Eles eram livres, mas continuavam a pensar como escravos. Eram livres, continuavam a agir como escravos. O desafio era destruir Babilônia nas mentes daquelas pessoas. Lá, eles enxergavam o aparente e pautavam as suas vidas naquilo que era visível. Então, era sede que eles tinham, a água estava lá, visível, natural. Era só pegar e pôr para dentro e matar o apetite. Só isso. Então eles viviam com essa coisa natural. Tudo que precisava estava ali na mão, era só pegar e possuir. Só que agora, quando eles chegam aqui, os princípios são virtuosos e fundamentais e invisíveis. Quer beber água? Ora a Deus, e Ele vai mandar chuva. Quer beber água? Cava o poço, porque vai brotar, conforme a palavra do Senhor. Então as coisas não eram mais aparentes, visíveis, elas eram invisíveis. Era por fé que se viveria nessa terra a qual eles tinham que lavrar. E eles precisariam, Filadélfia, ter, a partir de agora, uma consciência transformada. Não dava mais para ser igual um escravo, que prestava um serviço para a Babilônia e recebia um salário. Eles agora precisariam expandir. Até aqui você entende isso? Amém? Aleluia. Eles precisariam ter uma consciência
transformada. Do que é que nós estamos falando? Estamos falando que eles precisariam caminhar por fé. Precisariam caminhar naquilo que não é natural. Eles não iriam caminhar mais pautados nas coisas que eles viam. Eles iriam ser sustentados pela virtude do invisível, que consolida dentro de nós fundamentos eternos. Aleluias! Deus, mas não é essa terra que o Senhor tem para nós? Eu só vejo espinhos. É isso que o Senhor chama de herança? Parece que Deus tem senso de humor. Aí tira a gente lá da Babilônia, lá, né, tanto de árvore, aquela belezura toda, e traz para cá. A cada 1 metro que a gente caminha é um tanto de espinhos e abrolhos. É isso que o Senhor chama de herança? Queridos, Deus te chamou para caminhar não pelas coisas que se veem, não pelo natural, não pelos desafios que se apresentaram à tua frente ao longo desta semana, mas pelas coisas que são de fé, as coisas que são invisíveis, as coisas que estão preparadas em Deus para a tua vida. Aleluias! Então, o povo precisava entender, mudar a sua mentalidade. E é aí que surge o Jabes. E ele nos dá um exemplo de uma pessoa que mudou a sua mentalidade, que falou, opa, esse negócio de ser escravo, não mais. Jabes, eu quero falar um pouquinho sobre ele. Ele surge aqui nessa genealogia. Lá no passado, na época dos tempos bíblicos, o nome ele era muito importante para uma pessoa. O nome ele era dado a uma criança vinculado a uma circunstância do momento ou a uma profecia, a uma bênção ou até alguma maldição lançada para um tempo futuro. Então nós encontramos muitos exemplos na Bíblia de nomes vinculados a isso, a uma bênção que está se dando àquela criança ou até mesmo uma maldição, ou alguma ocorrência daquele momento ali que aquela criança chegou ao mundo. E irmãos, todos nós viemos a esse mundo em meio a dores, isso é natural. Quem aqui é mãe? Cadê as mães? Não fica tímida não. E as que foi mãe de parto normal? Cadê? Tira o chapéu para vocês, né? Por quê? É um momento doloroso, desafiador para a mulher. Então, todos nós chegamos a este mundo no meio desta sentença. Só que, parece que aqui, o que aconteceu com Jabes, houve uma motivação maior para que a dor com a qual esse rapaz ele chegou ao mundo, ela viesse a ser vinculada ao seu nome, porque Jabes significa, com dores eu dei a luz. Então o nome de Jabes é um nome que expressa dor, o nome de Jabes é um nome que expressa sofrimento, e agora aqui, este momento, né, parece que houve um cuidado, para que essa dor fosse perpetuada na vida de Jabes. E aí, eu queria que você imaginasse, como é que foi a vida desse rapaz, a sua passagem no meio dos seus amigos, a sua passagem no meio ali dos seus colegas, como alguém que causa dor, como alguém que é vinculado à dor. Ah, lá vem aquele rapaz lá, ó, o nome dele é Jabes. O nome dele é Jabes, ele causou muita dor na mãe dele, ele trouxe muita dor para a família dele, ele é alguém que provoca dor. Então, toda a jornada desse rapaz, ela é definida pelo nome que lhe foi colocado ali no seu nascimento. A vida planejou em detalhes que o seu nome vinculasse a sua história à dor. E queridos, chega um tempo em que Jabes ele diz, basta, eu caminhei até aqui, debaixo dessa sentença, eu recebi um nome lá atrás, algo que me definiu, algo que tem definido a minha história, ao longo de todos esses anos, por onde eu passo, eu sou lembrado por esta sentença maligna sobre a minha vida,
E ele diz: basta, hoje é um dia em que eu me posiciono contra essa sentença. Chega. A dor, queridos, de Jabes, ela não deixou tímido, assim meio preocupado de chegar até Deus e orar. Porque ele vai caminhando agora e ele fala: chega, eu estou colocando um ponto final nessa história de dor hoje. E eu vou até o trono do Senhor, o meu Pai, e eu vou orar, e eu vou clamar, e eu tenho certeza que esta situação vai mudar. Aleluias. Ele não ficou ali apegado à sentença. Ele disse: se existe algo pronto nos céus para mim, e é meu, eu quero. Se existe algo pronto no céu para mim, se existe alguma bênção no meu nome, eu estou vendo aí o cronista fazendo genealogia, e divide terra para Judá, é terra para Benjamim, terra para um, para outro. Se existe algo, se existe uma bênção preparada para mim, no meu nome, eu quero saber, porque é meu, e eu quero possuir nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Preciso falar isso com você nesta noite, antes de liberar você. Toda expansão, todo alargamento das fronteiras está ligado a uma identidade restaurada. Deus não vai expandir lá na tua casa sem antes tocar a tua identidade, sem antes mudar o teu nome. Deus não vai creditar uma herança lá na tua conta, digamos assim, sem antes tocar o teu coração, sem antes mudar a tua estrutura, a tua identidade. Foi assim com Jacó também, quando ele era um Jacó e depois se tornou Israel. Quem saca a herança, senão o herdeiro? Quem é que tem a autoridade para possuir a herança, senão aquele que tem a digital cadastrada lá no banco? Não é assim? Ninguém pode burlar, chegar lá. Por quê? Porque aquela herança que está ali, naquele local, ela pertence ao herdeiro, e somente o herdeiro tem as digitais, somente o herdeiro tem o sobrenome do pai, somente o herdeiro tem as credenciais do céu, para possuir aquilo que está pronto da parte do pai, para a sua vida. E Jabes, ele sabe que a sua vida não está vinculada às coisas que disseram sobre ele, mas aquilo que Deus diz a seu respeito. O que é que Deus diz a meu respeito? Ao longo do tempo eu estou caminhando debaixo dessa dor. Olha o Jabes aí, olha o homem da dor, ó. Esse homem é um amaldiçoado, já nasceu debaixo de uma sentença de maldição, e aí ele vai e se posiciona, ele diz: não mais, Senhor, hoje eu escolho me posicionar contra todas as sentenças que lançaram contra mim, sejam elas sentenças malignas, sejam elas sentenças de homens, sejam elas sentenças impostas pela vida. Eu me posiciono hoje, porque eu escolho ouvir as palavras do meu Pai a meu respeito. Eu quero ouvir a verdade de Deus a meu respeito. Aleluia, glorifique ao Senhor Jesus. Então, é disso que se trata, Romanos capítulo 8. A inclinação da carne, a inclinação do natural. Sabe aquela coisa natural lá da Babilônia, que se via, que é visível? A inclinação daquilo que se vê termina em morte. Romanos 8 está falando isso. Quando você inclina para a carne, essa coisa visível, essa coisa exterior, termina em morte. Quando você inclina a tua vida a viver por coisas naturais, termina em morte. Uma hora o dinheiro esgota, uma hora acabam-se os recursos, e você se vê enlaçado, e você se vê enrolado. Mas a palavra de Deus nos diz que a inclinação espiritual, a inclinação do espírito, a inclinação da virtude, a inclinação do fundamento da fé termina num caminho de vida. Aleluias.
E é por isso que você precisa sair daqui hoje, escolhendo caminhar, não com esta mentalidade atrelada à Babilônia, as coisas que se veem, mas as coisas que não se veem, as coisas que se esperam, a fé, o fundamento da fé que te sustenta. Aleluias! O versículo 14 de Romanos 8 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia! Queridos, quando Deus te criou, Ele criou um ser em forma humana. Ele criou um ser em forma humana para tornar visíveis as virtudes invisíveis do teu Pai. Ele criou você para um profundo relacionamento com Ele e para expressar nessa terra o seu Pai. Preste atenção nisso agora, eu estou falando de identidade. Deus criou você para ter comunhão, relacionamento, mas também Ele criou você para expressar o teu Pai, ou seja, para demonstrar, onde quer que você passar, características invisíveis do teu Pai, de forma manifesta, visível. Traduz isso, pastor Isaías. É aquela coisa assim, quando as pessoas olharem para você e dizerem assim: esse é verdadeiramente um filho de Deus, esse é verdadeiramente uma filha do Altíssimo, porque se parece com o pai dela, se parece com o pai dele, tem a cara do seu pai. Ou seja, fomos criados para ser cópias de Jesus nessa terra, expressando as virtudes do reino de Deus. Mas também existe o elemento da expansão. Deus está nos chamando a expandir o seu reino nessa terra. Então não se trata somente de bom comportamento, de moralidade, de ética. Isso tinha lá na Babilônia também. Deus está nos chamando a ser um novo tipo de gente, uma nova família espiritual, a nova família de Deus que nasceu do lado do Cristo, lá na cruz do Calvário, a nova família, um reino sacerdotal, família de adoradores na presença do Senhor nosso Deus. E quando Jesus morreu, Ele nos libertou de toda a escravidão mental, de toda a escravidão, todo sofisma, toda mentira. Então você precisa hoje, Filadélfia, em nome de Jesus, me ouça, isso aqui é vida para os teus ossos. Você precisa ter certeza do teu perdão em Cristo Jesus. Você precisa ter certeza que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele levou sobre si, Ele perdoou, Ele lavou, Ele purificou os teus pecados, e você hoje está purificado. Não existe mais nenhuma conta, não existe mais nenhuma condenação, não existe mais nenhuma nota promissória. Você saiu da Babilônia, você está livre em Cristo Jesus, Filadélfia. Aleluia! E nós, tendo essa certeza que nós somos um povo livre, nós não podemos nos permitir a entrar debaixo novamente de escravidão, igual uma pessoa que coloca o ombro debaixo de um jugo, debaixo de uma canga, como um animal, se metendo debaixo de escravidão, quaisquer sejam elas nessa terra, vícios, escravidão de pensamento, escravidão da alma, do espírito, escravidão de relacionamentos. Você é livre em Cristo Jesus. E quando Deus Ele te perdoou, Ele te trouxe para a mesa. Paulo está falando desta adoção. Ele te destinou à mesa de Deus como um filho adotado. Ele falou: venha, desfrute dos privilégios da mesa como um filho. Desfrute dos privilégios da mesa como um filho. E nesse sentido de mesa, não fala só das porções, não fala só das bênçãos que Deus coloca, as bênçãos que Deus dá, mas fala também da presença do Pai que fica na cabeceira da mesa, que expressa para nós a sua vontade eterna, desse abraço que nós podemos desfrutar, da presença maravilhosa como filhos adotados. Então entenda que, logo,
tudo que é realidade conquistada por Cristo Jesus para nós, é realidade para nós mediante a fé. É realidade para nós mediante a fé. Paulo está dizendo isso de uma maneira bem clara. Somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, e isso está falando do teu destino profético. É por isso que você precisa ter clara a tua identidade, saber que você é filho, saber que você tem uma herança, saber que você tem um pai, saber que você tem uma mesa, saber que você tem em Deus sustento, provisão para a tua vida, para a tua família, para que você não fique com a cabeça ligada lá naquela mentalidade de Babilônia. Saudade. Que saudade daquelas coisas. Ou que você passe a tua vida vivendo no natural, com as expectativas nas coisas que são naturais, quando Deus tem coisas maravilhosas, abundantes, extraordinárias. O sobrenatural de Deus te aguarda, Filadélfia. É só esticar a mão com fé e possuir. Lavra essa terra, tira os espinhos dessa terra. O que é que se apresentou diante de você esta semana? Qual que é o terreno espinhoso que está à tua frente? Deus está te chamando a se posicionar, a colocar a mão no arado, a plantar, porque você vai colher em nome de Jesus. Aliás, esta foi a palavra de Deus para nós no começo desta celebração. Os céus estão com chuvas carregadas sobre as nossas cabeças. Queridos, nós não podemos ficar assentados, choramingando a nossa situação, as nossas enfermidades, as nossas doenças, aquilo que a gente não tem. Coloque os teus olhos naquilo que Deus já te deu hoje, esta herança, porque você é herdeiro e cordeiro com Cristo Jesus. Coloca a tua mão no arado, mas coloca com vontade, arregaça as tuas mangas, deixa de lado a preguiça, vai orar, faz igual Jabes, entra na presença do Altíssimo, lavra essa terra, bota a semente e você vai colher em nome de Jesus. Aleluias! Glória ao nome santo do Senhor Jesus. A sua identidade é definida pela obra de Jesus. Então o trauma não é teu nome. Aquela coisa que a tua mãe disse a teu respeito, o teu pai, a vida inteira, não é o teu nome. Não é a tua história. As coisas que você vivenciou no teu passado, isso não te define. O que te define é a obra de Cristo Jesus. Aleluia, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, as palavras do Pai. Então Jabes, ele chega com um desejo fervoroso, ele não chega tímido, eu sou um homem de dores. Deus não está interessado na dor de ninguém. Por que você regalou esse olho? Ele conhece a tua dor, ele sabe. Deus está interessado que você possua aquilo que está pronto para você, Filadélfia. Já é teu, está na mesa, toma posse, se apropria como filho. Aleluia. Jabes chega com um desejo fervoroso de possuir algo pronto em seu pai. E quando ele chega aqui, vou voltar lá no texto, estou caminhando para o final, só que não. Vocês não acreditam em pregador quando falar isso não, tá? Tem uma licença poética. Abençoar, né? Ele diz assim, Jabes invocou o Deus de Israel. Muito significativo isso, o Deus de Israel. Não é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele fala Deus de Israel. E ele já chega tomando posse. Tomara que me abençoes. Quando nós falamos de abençoar, a nossa ideia do português é receber, pegar com a mão. Aí a gente fica assim, cri-cri, na hora do culto, né? Esse culto só fala de bênção. O pastor está passando a mão na nuca das ovelhas, né? Deixando tudo mimado. A vida é dura. A vida é terrível. E aí a gente fica achando que o culto está falando de um Deus que está mimando os seus filhos. Não é disso que se trata, porque aí a gente vai lá no hebraico, e aí o texto amplia, porque aqui, abençoar está falando da atitude
do Jabes, o jeito que ele estava na frente de Deus quando ele orou. Quando esta palavra aparece na Bíblia, abençoar, a ideia hebraica é a posição ajoelhada de quem está pronto para receber a bênção do Pai. A posição ajoelhada do filho diante do abençoador. Então isso aqui não se trata de um Deus que está lançando migalhas aos seus filhos. Está falando de um Deus que está agora derramando sobre o filho aquilo que é do filho. E da postura do filho de reconhecer diante do seu pai a sua herança. Aleluias. Então, quando Jabes ele chega e ele diz, me abençoe, significa que ele estava ajoelhado diante do seu pai. Ele sabia a herança que ele tinha. Ele conhecia o que o pai tinha dito a seu respeito. E ele só estava se posicionando para receber aquilo que já estava pronto em seu pai. Pastor, como é que eu sei que isso, você não está forçando o texto? Vamos lá para Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49. O versículo 8 até o 10. Jabes, na genealogia, na árvore genealógica, ele vem da tribo de Judá, a tribo alegre, a tribo festiva, a tribo da qual veio o Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. E ele vem dessa tribo. Jabes, ele nasce dessa descendência. E aqui, Gênesis capítulo 49, do versículo 8 ao 10, Israel, não mais Jacó, Israel, um homem que teve a sua mentalidade transformada, e entendeu quem é o seu pai, e entendeu a herança que tem, e entendeu o destino profético que o aguarda nessa terra. Não era Jacó o enganador, o suplantador, era Israel. Israel, ele está agora aqui no leito de morte, e ele é tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus nesse momento, e ele começa a profetizar, ele começa a lançar uma profecia sobre cada um dos seus filhos, mas não era uma profecia só ali para aquele momento, era uma profecia a longo prazo, para toda a geração. E ele começa a orar, e quando Jacó, aqui agora Israel transformado, ele põe a mão na cabeça do Judá, dentro de Judá estava toda a tribo representada ali, inclusive o Jabes, inclusive o filho Jabes que viria lá na frente. E agora Jacó, ele começa a orar, Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é um leãozinho, e da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, e nem o bastão de entre os seus pés. Aleluias. Jabes sabia. Jabes conhecia a palavra do pai sobre a vida dele, queridos. Olha que coisa maravilhosa isso. Sabe por quê? O natural não romantiza as coisas não, Filadélfia, em nome de Jesus. Teologicamente na Bíblia, mãe representa o natural e pai representa o invisível ou o espiritual. Vai ficar... São figuras que estão presentes na Bíblia. Então, o natural, o ventre, a mãe amaldiçoou, o pai invisível abençoou. Você entende isso? Você entende a figura? Aquilo que era natural, vamos chamar as circunstâncias, a vida, os traumas, coisas que se viram, coisas que se sentiram, problemas que se passaram,
Pastor, eu estava lá, no momento, e doeu. É traumatizante lembrar disso. As lembranças ferem. É coisa natural, foi sentido, foi vivido. O natural amaldiçoou Jabes, o invisível, o fundamental, o virtuoso, o poderoso, o Abba, o Pai, o abençoou. Desde a eternidade, desde o passado, lá atrás. Então essa figura de Israel, ela é uma figura meio invisível, porque ela não está aqui. Jabes não está vendo ele. Quem sabe, talvez a mãe dele ainda vivesse nessa época. Mas o pai, Jacó, o pai Israel, é um elemento invisível aqui. E por isso tem esse simbolismo do pai, do Deus Todo-Poderoso. Queridos, o que Deus está querendo dizer aqui para nós como família Filadélfia? Jabes, ele chega para orar com ousadia, porque embora a vida tivesse o amaldiçoado, ele sabia as palavras que tinham sido lançadas a seu respeito lá da eternidade. Opa, eu sou da tribo de Judá, eu sei a palavra profética que saiu da boca de Israel a meu respeito. O pai Israel disse que eu sou um leão. Eu não sou um homem que causa dores, eu sou um leão, eu tenho porte de leão, eu me deito como leão, eu me levanto como leão. Quem é que vai ousar me despertar? Aleluia, você é filho do leão, glória a Deus, aleluia. Que inimigo, que demônio vai lá te cutucar quando você deita? Leão, leoa, você parece o seu pai. Tem uma palavra liberada sobre a tua vida. Não é trauma que vai te definir, não é os problemas que vai te definir, querido. Em nome de Jesus, se posiciona de joelhos, já sabendo aquilo que Deus tem para colocar nas tuas mãos nesta noite. Aleluia. O natural, o ventre te vinculou à dor, o natural te vinculou ao teu passado, mas o Pai te diz hoje, é nobre, é ilustre entre os seus irmãos. Aleluias. Ah, Filadélfia, a tua mão vai dominar os teus inimigos, em nome de Jesus. Quando Deus está falando aqui para Jabes, nesta profecia lançada sobre Judá, Ele está falando: Judá, você vai pegar no pescoço do teu inimigo. Quem que pega no pescoço? Tem que estar em cima, não é? Embaixo não tem jeito, né, de grudar no pescoço do inimigo. Tem que estar acima, com autoridade, com força, vitalidade. Tem que subjugar o inimigo. Essa é a palavra de Deus a teu respeito. Pega essa enfermidade pela garganta hoje. Pega esse problema pela garganta hoje. Não fica choramingando pelos cantos, não. Arregaça a tua manga e fala: eu sou filho de Deus. Eu vou pegar esse problema hoje pelo pescoço, em nome de Jesus. Aleluias. A mãe o amaldiçoou, mas o Pai dos céus bradou: é meu filho. Esse é o meu filho. Não precisa pedir mais, não. Não. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Aquilo que nós não temos hoje é porque nós não precisamos, porque se nós tivéssemos precisado, Deus tinha dado. E o amanhã Deus vai suprir a tua vida. Deus vai suprir todas as coisas. Então guarde essas duas palavras: nós não precisamos pedir mais. Nós só precisamos de autoridade para possuir aquilo que já é nosso. Nós só precisamos de autoridade para possuir aquilo que Ele já nos deu. Ele já te deu.